Olá, turminha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nossa videoaula passada, nós vimos sobre a conquista dos espanhóis nas terras astecas, quando o oficial Hernán Cortés desembarcou nas terras onde hoje é o México. Hoje nós vamos dar continuidade a esse conteúdo sobre a conquista e a colonização da América Espanhola. E neste momento surge outra conquista, a conquista das terras incas, por um aventureiro espanhol que queria encontrar riqueza e adquirir poder. Seu nome era Francisco Pizarro. Pizarro ele tinha um objetivo, alcançar o Império Inca, e esse império estava situado na Cordilheira do Andes. Império que floresceu a partir da região que hoje é o Peru, certo? E foi em 1532 que Pizarro chegou, acompanhado por 180 homens, à cidade inca de Tubés, depois conquistou a cidade de Cajamarca. Ao se instalar na cidade, ele convida o Inca Atahualpa para um encontro, e neste encontro Pizarro e seus homens conseguem prender Atahualpa e atirar de surpresa nos Incas. E foi em 1533 que Pizarro fundou a Ciudad de los Reis, atual cidade de Lima, fazendo desta cidade a capital do seu reino, a capital do domínio andino espanhol. É importante também nós sabemos que esse momento de domínio do Império Inca foi um momento de muita fragilidade entre os povos incas. Existia uma certa divisão, uma guerra civil entre o Huasca e o Atahualpa, e nisto o Império Inca estava fragilizado. É interessante também falar que após a conquista da capital Inca, os Incas eles resistiram e não se deram por vencido. Eles tiveram a liderança do imperador Manco, que começou uma guerra contra os espanhóis na região sul do Peru. Um fato bem marcante é que esse lugar ele serviu de refúgio nesta luta. Ela se tornou, no caso, a cidade sagrada de Machu Picchu, que era desconhecida dos espanhóis. Foi nessa cidade que o imperador Manco fundou um novo império com todos os valores, tradições do antigo regime, restabelecendo a religião antiga como culto ao sol. E quando se fala sobre esse processo de colonização, é interessante perceber que essa conquista em territórios já ocupados por indígenas, por grandes impérios, astecas, incas e maias, que nós estudamos aqui os dois, astecas e incas, é que eles já tinham organização social antes. Então, os espanhóis eles se aproveitaram da fragilidade no momento que eles estavam em guerra civil, tanto nos povos astecas como nos povos incas. E fazendo uma comparação em números, quando Cortés chegou nas terras astecas, que hoje é o México, ele chegou com 508 homens. E o Pizarro nas terras incas, que hoje é o Peru, com 180. Então, eram poucos homens contra vários indígenas, digamos milhares. Então, para entender quais fatores foram responsáveis por isso, nós podemos destacar que existiam 4 fatores principais. O primeiro é que os espanhóis traziam doenças e estas doenças fizeram com que vários indígenas morressem. Entre estas estavam a varíola. Outro fator era a desunião e a rivalidade entre os povos incas e astecas. Um terceiro foi que os povos espanhóis, os espanhóis, na verdade, chegaram com armas que os incas não possuíam, que os astecas não possuíam. Armas de fogo, armaduras de ferro e espadas de aço que foi capaz de matar milhares de indígenas. O quarto, foi o fator que os espanhóis sabiam quem eram os astecas e os incas. E eles se informaram antes sobre essas fragilidades, sobre a cultura, como eles se organizavam, e buscaram alianças para vencer a guerra e conquistar. Durante esse processo de conquista e colonização do nosso continente americano, houve muita exploração econômica também. Além do fato de guerras para eles conquistarem nosso território, eles também descobriram fontes econômicas, como a mineração, a pecuária, a agricultura. No caso da mineração, eles descobriram as ricas minas de prata em 1545 em Zacatecas, que é no atual México, e em Potosí, na atual Bolívia. Essa mineração foi por durante muito tempo uma das atividades mais importantes da América conquistada pelos espanhóis. O trabalho de arrancar a prata do fundo das minas foram feitos pelos indígenas. De forma forçada, eles foram escravizados e
eles foram divididos em duas principais fontes de trabalho, duas formas de trabalho, que era a mita e a encomienda. A mita meio que era uma obrigação que os membros indígenas deveriam cumprir, e a encomienda era um direito dado aos colonos espanhóis para eles praticarem esse trabalho, no caso os indígenas. Explicando, né? Vamos lá. A mita era um quê? Os indígenas eles deveriam trabalhar para os espanhóis 4 meses por ano e eles eram conhecidos por mitaios. Eles recebiam como pagamento 1/3 do salário de um trabalhador livre, ou seja, era uma exploração, era um trabalho forçado, eles eram obrigados em troca de muito pouco. A encomienda já consistia em explorar o trabalho indígena nas minas, certo? Nessa conquista da América também colonial, praticavam a agricultura, a pecuária nas fazendas, né, haciendas. Entre as plantas nativas eram cultivadas cacau, batata, milho, tabaco. Aquelas que eram introduzidas pelos europeus, que eles traziam, era a cana-de-açúcar. E com o fim da mineração como atividade mais importante, eles desenvolveram produtos como cacau na Venezuela, açúcar em Santo Domingo e Cuba. E os trabalhadores destas fazendas, eles eram africanos escravizados. Que no caso, eles fizeram uma organização também econômica para o controle desta colônia pela metrópole espanhola, criando 2 órgãos. Esses 2 órgãos foram a Casa de Contratação e o outro foi o Conselho das Índias. A Casa de Contratação, ela era sediada em Sevilha e ela tinha como objetivo ser encarregada de controlar o comércio e a navegação entre a metrópole espanhola e as suas colônias. Então, nesse momento da criação desses órgãos, a Espanha ela obteve lucros extraordinários. Por outro lado, se teve o Conselho das Índias, que era um órgão criado pela monarquia espanhola também, que tinha como principal objetivo fazer com que as leis, né, funcionassem de certa forma. Então, eles funcionavam como o Supremo Tribunal de Justiça, eles nomeavam funcionários para as colônias. Algumas coisas a entender sobre essa administração espanhola é que quando Cortés e Pizarro eles conquistaram essas terras na América, eles também receberam o direito de explorar e administrar as terras conquistadas. Surgiu possíveis desvios e então o governo espanhol ficou desconfiado e anulou seus poderes, instituindo assim os vice-reinados, que era o vice-reinado do Peru e o vice-reinado da Nova Espanha. Como estratégia de ataques piratas, o governo espanhol também criou as capitanias gerais em Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile, né, como estratégia de proteger seu território. E a sociedade hispano-americana ela foi formada, na verdade, em chapetones e clero, crioulos, mestiços, indígenas, africanos escravizados. Então, como era essa divisão da sociedade colonial? Como é que eles eram formados? Os chapetones, eles eram nascidos na Espanha, eles eram colonos e ocupavam cargos políticos, militares e religiosos. Os crioulos, eles eram filhos de espanhóis nascidos no território americano e eles ocupavam cargos de vereadores, os chamados cabildos, que eram das câmaras municipais. Eles faziam parte de funções de pouco privilégio na sociedade, eles eram pedreiros, ferreiros. Também se tinha os indígenas e os africanos escravizados, que eram a maioria da população. Eles eram explorados nas fazendas e nas minas. Eles eram explorados nas plantações de cacau. No caso, os índios, eles trabalhavam em fazendas e minas e os africanos escravizados eram explorados nas plantações de cacau. Então, era assim que funcionava a sociedade colonial pela América conquistada pelos espanhóis.